Olá, boa noite, muito bom estar com vocês. Começando agora mais um programa Qual é o Valor? Já estamos encontrando muitas pessoas que estão acompanhando o programa conosco e tem sido muito bom comentar os temas e falar de outros assuntos que vamos trazer aqui no programa Qual é o Valor? E hoje a gente vai falar de um assunto que eu considero delicioso. É um tema que certamente já foi motivo de conversa aí em roda de família, de amigos. Nós vamos falar qual é o valor da beleza e que diferença isso faz para as nossas vidas? Que impacto a beleza, a gente entender os parâmetros entre o que pode ser considerado feio e o que pode ser considerado bonito. Sobre esse assunto, eu vou conversar hoje, além do Valdemar, que está aqui comigo em todos os programas. Boa noite, Valdemar. Boa noite, Miriam. Uma alegria estar com você, falar um pouquinho sobre a beleza e treinar um pouquinho o nosso olhar para a beleza, né? Você gosta desse tema, né? Já deu para perceber. E também temos uma convidada muito especial hoje, Viviane Principal, cineasta maravilhosa, pesquisadora desse tema. Já fez ali, já trouxe alguns livros e vai contar para nós um pouquinho. Boa noite, Vivi. Um prazer ter você aqui. Uma alegria, Mira. Muito obrigada. E a beleza existe, a beleza importa. E como diz Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo. Temos muito assunto para hoje. Que ótimo. Russo. Então, gente, temos também uma participação muito bacana pelo telão. Vamos chamar a Carolina Aielli, uma pesquisadora da filosofia, da arte, do belo. Carol, boa noite para você. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, com a Vivi, uma amiga muito querida também. Você está falando de onde, Carol? Conta para nós. Eu falo de Curitiba. Que bacana. Do Paraná. Muito bom saber que tem tanta gente legal aqui, né, Valdemar, pertinho da gente para discutirmos esses temas. Bom, então já vou colocar na mesa aqui uma primeira pergunta para todos vocês. O que é o belo? Existe um parâmetro para a gente dizer isso é belo, isso não é belo? Vivi? Com certeza, a beleza, ela existe. A definição que eu mais gosto de usar é do filósofo medieval, né, Santo Tomás de Aquino. Ele explica de uma forma muito didática que a beleza ela é feita por três constituintes, né? A harmonia, a integridade e a clareza. Então, se existe harmonia, eu posso comentar depois sobre cada um desses aspectos. Se existe integridade e se existe clareza, é porque a beleza está ali. Se não existe um desses constituintes, não existe beleza. Aí tem a questão do juízo de gosto, que é particular e é formado individualmente, né, de acordo com a cultura, com a família de cada pessoa. É uma construção social, o gosto? É uma construção social, é uma formação, né, uma formação cultural. Desde que a pessoa nasce, as coisas às quais ela é exposta, aprende a gostar ou não. Isso tem a ver com valores étnicos, né? Os descendentes de imigrantes, por exemplo, aqui em Curitiba são muitos, de muitas comunidades distintas, de muitas etnias. E isso ensina formas diferentes de gostar das coisas. Isso é cultura. Mas isso tudo, o juízo de gosto particular, ele não se sobrepõe aos constituintes técnicos da beleza. Mas eu posso dizer, então, que existe um critério objetivo para a beleza, então? Não é só uma questão subjetiva do meu gosto? Eu posso dizer que existem critérios objetivos? Não. Você falou da integridade, né? Quer dizer, tem uma rosa, por exemplo, uma rosa despedaçada, ela é menos bela do que uma rosa na sua integridade, não é isso? É mais ou menos essa a lógica. E a gente pode falar que são valores técnicos mesmo, para apreciação, para contemplação, ou para identificação se alguma coisa é bela ou não. Não é à toa, gente, que se pagam para fazer harmonização facial, porque a harmonização facial harmonia é tudo, né? Ela tem os critérios aí disso. Então, a beleza tem três constituintes. Então, nós já vamos voltar nesse ponto que é muito importante. Eu quero perguntar ali para a Carolina que está nos ouvindo. A gente sempre faz uma problematização nesse primeiro bloco, Carol, e parece que a gente está vivendo num mundo hoje, um mundo meio feio, né? De coisas estranhas, rebuscadas, feias, que têm que ser consideradas belas porque foram feitas, às vezes, por artistas. Que análise você faz disso, dessa desconstrução do belo que nós vivemos no mundo moderno? Bom, a gente vive mesmo um relativismo, né, acerca de tudo, né, de todos os valores, assim, de modo geral, e inclusive da beleza, né, como vocês estavam falando aí, a beleza é algo objetivo, ela tá mesmo nas coisas, mas aconteceu aí na história, né, no meio intelectual, essa guinada de pensamento, né, que existe um relativismo, né, que as coisas não são objetivas, mas elas só existem quando são percebidas.
né? E a beleza entrou nesse jogo também, né? Isso foi se espalhando aí, começou a virar um senso comum de que as coisas são relativas, né? Inclusive a beleza. Então a gente vê essa completa relativização de vários valores, né? E do belo, principalmente, ultimamente, né? E como a Vivi estava dizendo, o belo realmente é objetivo, né? Como vocês estavam dizendo, e ele tem essa questão da matéria, né? Da própria matéria que ele emana, ele está presente ali, né? E algo que se confunde muito é essa questão da expressão do belo, né? Algumas pessoas não conseguem perceber certas belezas, isso existe mesmo, né? E isso pode ser trabalhado, né? Algumas pode ser uma questão cultural, né? Igual a Vivi estava falando, a questão aqui em Curitiba tem muito essa questão da cultura ucraniana, né? Então essas pessoas têm uma certa tendência a gostar de um certo tipo de beleza, né? E algumas pessoas não podem ver tanto valor nessa beleza porque não foram criadas naquele meio ali. Mas isso pode ser trabalhado para que a pessoa consiga perceber aquela beleza que existe realmente objetiva na matéria, né? E isso acontece não só nessa questão da cultura ucraniana, mas em várias outras questões, né? Porque a beleza, em primeiro lugar, ela está objetivada na matéria e, em segundo lugar, ela tem a sua expressão em nós. E isso vai variar aí, de acordo com a nossa cultura, com a nossa educação, né? Até com os nossos gostos pessoais, né? Porque, no fundo, a beleza ela é agradável, né? Algo que gera uma agradabilidade, né? E a gente pode confundir, às vezes, certos tipos de agradabilidade com a beleza, né? E isso tem que ficar bem separado, né? Ultimamente tem se juntado muito, assim, né? Se o belo é relativo, né? Tudo é belo, então nada exato. É belo, né? Isso é um risco enorme. Aliás, ela me faz lembrar de algo que faz parte um pouco da minha infância, gente, porque eu fui criada em cidades históricas de Minas. E lá nós temos, né, as igrejas de séculos passados, nós temos arte barroca e tudo. E aquilo faz parte do cotidiano. Então, as pessoas que estão lá tendem a não valorizar, a não enxergar aquele esplendor, porque vivem com aquilo todos os dias. E quando vem para uma cidade grande e vê esses prédios horrorosos, cheios de espelho e essa confusão, acha isso maravilhoso. E às vezes o belo está lá, né? O belo está lá, o belo está lá naquela beleza incrível, né? Mas o belo também pode estar no cotidiano, né? No Sim. dia a dia, nos seus afazeres e tal. A gente falou que o belo é aquilo que é agradável, né? E muitas vezes é agradável aos olhos. Então, aquilo que você vê a beleza pelos olhos, né? E pelos sentidos, como é que você sente? Pelo ouvido também, pela música. Posso falar que uma música é bela, um quadro é belo, um filme é belo, ou às vezes uma mesa de café da manhã, né, bem arrumada, bem posta. Ali existe uma beleza, a beleza do cotidiano. E as pessoas perdem um pouquinho isso, estão tão acostumadas com essa visão, que acha que o outro está belo, o outro local é belo, não vê a sua realidade do cotidiano. Não esse de passar desapercebido, mas buscar a beleza em cada dia, em cada coisa. Como é que funciona isso, Viviane? Existe até um autor que fala sobre isso, ele cria e utiliza o termo beleza cotidiana, que é o Roger Scruton. Sim. É um autor que, infelizmente, morreu em janeiro do ano passado. Ele é um lord inglês, ele foi sagrado um lord inglês pela rainha. E ele escreveu no livro que se chama Beauty, né, a tradução beleza mesmo. Tem um documentário, A Beauty's Matter. Muito bom documentário, eu recomendo que assista. Nós temos um trechinho dele, a gente vai mostrar no segundo bloco. Pessoal, fiquem com a gente, segundo bloco nós vamos mostrar. Isso. E o Scruton, ele fala, portanto, desse conceito de beleza cotidiana. Então, ele fala assim que existe uma beleza nas grandes obras de arte, nos clássicos, nas obras dos grandes artistas, mas existe também uma coisa que eu sei que a Carol faz muito pelo Instagram dela. A Carol é uma grande amiga minha e ela faz muito isso, que é mostrar coisas da beleza cotidiana. Então, acho que tanto o meu trabalho quanto o da Carol busca associar, fazer esse link da beleza das obras de arte, dos grandes artistas, para a beleza do dia a dia. Isso se concretiza na nossa realidade, mas o que Scruton ele fala? Ele diz que a gente não pode jogar fora as belezas, as pequenas belezas, e que a gente tem que aproveitar delas para conseguir se treinar, se educar, para daí aproveitar as coisas mais grandiosas. E aí eu entro assim, de um modo bem particular, em falar em questões do simbolismo, do significado, né? Entra a questão da semiótica, da linguagem, da comunicação. Pensem comigo.
Se uma pessoa que vive dentro de uma casa, o marido, a esposa ou os filhos, a pessoa não sabe o significado de ajudar a lavar uma louça ou de ouvir uma pessoa com carinho, com amor, vocês acham que essa pessoa que não soube identificar o significado, o simbolismo por trás de ajudar a arrumar uma pia de louças, você acha que essa pessoa está preparada para se encontrar com a beleza numa grande obra de arte? Muito difícil. Não vai ter sensibilidade, não vai ter. Então, a beleza cotidiana para o Roger Scruton é isso. É desenvolver esse feeling perceptivo, esse feeling sensível para a beleza das pequenas coisas, da forma como nós arrumamos os nossos calçados, a forma como a gente serve a mesa, uma refeição. Eu não estou dizendo para ter uma mesa luxuosa na hora do café da manhã, mas a disposição das coisas na mesa tem uma beleza. E aí ele sugere que a gente viva a beleza das coisas cotidianas para se preparar para viver a beleza das coisas maiores. Gente, que legal Muito isso. bom, né? Eu me lembro, você vai falando, eu vou me lembrando de quando eu chegava na minha avó, ela tinha paninhos de crochê que ela colocava assim na estante e as panelas em cima, as louças Ajeitado, e os paninhos de crochê. Era tão lindo ver aquela cristaleira ou aquele armário de louças, gente, na ordem, na organização, no detalhe. Mas eu quero trazer um outro aspecto aqui, porque eu estou adorando falar desse assunto. E você que está em casa vai perceber o quanto você está cercado de belo, de situações de beleza, de oportunidades de contemplação e às vezes você não está percebendo. Eu trouxe um videozinho rápido aqui do Ariano Suassuna. Esse é bom demais, Mira. É muito legal. Ele fala esse é sobre para dar risada música, toda vez que eu assisto. porque a gente não quer falar só de arte. E da beleza estética, A beleza né? foi desconstruída, gente, na música, na literatura, na arquitetura, não é? Daqui a pouco a gente mostra o Suassuna. Vamos falar na música agora. Não é isso? Carol, o que você diria em relação a isso? Desculpa, Valdemar. Você não vai passar o Suassuna agora? Cida, tá no ponto, Cida? Então eu vou aumentar esse bloco um pouquinho, porque aqui é assim, gente, a gente faz tudo ao vivo Vamos e lá. vai mudando. Vamos mostrar o Suassuna falando da Muito música, a bom. opinião dele, e depois vocês vão ter que dar opinião. Eu liguei a televisão outro dia e tive a pouca sorte que quando eu liguei, apareceu um tal de uma banda Calypso. Olha, eu vou dizer uma coisa, o negócio era o seguinte, eles disseram, para você, se você quiser me conquistar, você tem que suar. Eu já achei ruim, mas ele achou tão bom, o homem, que ele foi adiante, fazendo variações. Se você quiser me conquistar, você tem que suar. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. Pois bem, aí meu neto chegou junto de mim, meu neto mais velho. Vovô, você não perca tempo falando mal da banda Calypso, não, porque tem coisa muito pior. Quer que eu lhe mostre? Não, se imagina. Ele tá certo, né? Quem me mostra coisa pior, não, eu quero ver o Belo, né? Confessa, Carol, você ouve a banda Calypso ou não? Olha, infelizmente, quando eu era criança, eu ouvi muito banda Calypso, porque minha mãe gostava, sabe? Olha, assim que a gente Então eu descobre as conheço a banda pessoas. Calypso. O que você acha disso, Carol, dessa desconstrução e todas as manifestações artísticas, né? Isso não é gosto, gente, nem tem que entender. Isso não é questão de eu gosto e daí, né? Nós estamos falando aqui que existe O Belo, né? o belo. É uma música bela. É isso mesmo, né? A gente pode falar até mesmo do juízo de gosto, né? E do juízo estético, que são duas coisas diferentes, né? Às vezes o nosso juízo de gosto, ou seja, aquilo que a gente gosta, né? Que é realmente agradável a nós, ele pode ser belo também, né? Mas às vezes não, às vezes a gente gosta de algo por diversos motivos, né? Pode ser uma questão cultural, enfim, né? Ou às vezes até mesmo uma ideologia que a gente acabou tomando para nós sem perceber, né? E a gente acaba confundindo esse juízo de gosto com um juízo estético, né? Como nessa questão da música, né? A música está sendo completamente desconstruída, né? Até querem tirar das universidades os músicos clássicos, né? Serem estudados. Então é uma questão muito triste aí que a gente vê, né?
em todas as áreas. Será que Manifestem qualquer coisa você. pode ser arte, Viviane? Não. Será que existe qualquer coisa que pode ser arte? Nem tudo é arte, né? Qual o sentido, a finalidade da arte? A arte, eu a defino lembrando do Benedetto Croce, que é um filósofo esteticista italiano. Ele fala que a arte, ela é uma expressão, ela é a expressão de determinada impressão que a gente tem sobre algo. Então, nós nos impressionamos com algo e nos expressamos. Essa expressão que é a arte. Então, você pode fazer uma viagem e ter uma impressão sensível sobre a viagem. Ou fazer um bolo na sua casa e se impressionar fazendo aquele bolo. E, de repente, você quer expressar aquilo de outra forma. Aí eu acrescento, né, que essa expressão, ela tem que incluir técnicas, materiais e um estilo para ser arte. Não é que qualquer coisa é arte, nem não tudo qualquer é arte. pincelada lá que vai ser arte, né? Nem, tem a famosa La Fontaine, né? O mictório do Duchamp, sim. que ele fez um lugar de fazer xixi, um mictório masculino ali para escreveu isso é arte e deixou aquilo como arte. Tem um pedacinho no documentário que a gente vai ver daqui a pouco. Isso não pode, né? emblemático. Não tem. Qual que foi a técnica utilizada? Quais foram os materiais? Qual foi o estilo para fazer aquilo? Eu só queria puxar uma coisa que vem ao encontro do que a Carol falou e que você já perguntou um pouco. Teve um ponto na história da arte, na história da humanidade, que houve uma ruptura consciente da beleza. E é importante entender isso, porque nos períodos mais antigos da história da arte, eles tinham muito mais durabilidade, então demorava 200, 500, 800 anos para mudar de um período para o outro. Então, imaginem sim que em 300, 500 anos dava tempo de se aprofundar numa técnica. Até pode projetar já umas imagens aí, Cida, para a gente ver nesse finalzinho de bloco. Pode ir colocando enquanto a Carol fala. Vai falando, certo. Carol. Aí, quando chega na modernidade, os artistas, eles rompem de uma forma consciente com a beleza. Eles não querem mais a beleza, não querem. De forma consciente, né? O que é mais intrigante, Mas por que não querem? Para o pessoal entender pensa isso. assim, a modernidade é a era das revoluções. Né? Na modernidade, acontecem muitas revoluções. O objetivo da modernidade é romper com tudo que existia. Então, a gente tem a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, como 2 exemplos ali. E se cria muito material diferente. A criação da indústria criou as tintas bisnagas. Isso deu origem ao expressionismo. E é uma técnica que não podia ser feita antes porque não existia fábrica para produzir as bisnagas. Então, eu só estou dando um exemplo. Só que como a fábrica produzia muito pincel, muita coisa diferente, os próprios artistas se cansavam muito rápido e queriam se ultrapassar. Então, os períodos que antes duravam 300 anos, como o caso do Michelangelo ou do Caravaggio, aí que vocês estão vendo na tela, na modernidade vão passar a durar 5 meses. Um movimento de arte dura 5 meses. Então, eles mesmos não sabem o que querem. Mas o belo mesmo fica por toda a eternidade, né? A gente falar um pouquinho da utilidade das coisas, né? Se você quiser fazer uma coisa útil, ela vai durar aquela utilidade. Passou a utilidade, ela joga fora. A arte, né? Aquilo que é belo, isso permanece. A gente tem percebido muito isso, né, Exato. Miriam? Eu vou fazer um intervalo. Essa questão que Valdemar falou da utilidade, a gente volta a comentar, que eu acho que marcou muito a arquitetura, a mudança na arquitetura. E hoje a gente vê algumas coisas bem estrambólicas, não sei se existe essa palavra, mas enfim, a gente já volta falando aqui sobre a beleza. Até já. Olá, estamos de volta hoje falando de um assunto agradabilíssimo que é o valor da beleza. A gente fala do valor, de vários valores, e hoje falamos sobre a beleza, que é um valor tão importante, né, quanto a bondade e quanto a verdade. E vem essa nova forma de arte e tal, que quer destruir tudo isso, deixa de elevar a alma, né, e faz um culto à feiura praticamente. A gente vê coisas que contrastam, né, que perturbam a gente, né, que toda essa dificuldade de entendimento daquilo que é verdadeiro e belo. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Viviane. Coisas como... Existem sensações belas, por exemplo, a gente pode dizer que existiu uma morte bela. Fulano morreu de uma forma tão bonita, morreu dormindo. Ou existe uma coisa bela que não é necessariamente um objeto em si, mas uma sensação. Tal coisa é bela, a moral da pessoa é bela, a vida da pessoa é tão bonita. Né? E o que isso quer dizer? Isso é uma metáfora que a gente usa para expressar a sensação que a beleza gera na gente, que a beleza provoca na gente.
E aí eu arrisco puxar ao contrário, né? O que significa hediondo? Qual é o crime mais bárbaro que a gente tem registro no estudo do direito, né? No estudo, né, da área do direito? São os crimes hediondos. E hediondo é sinônimo de feio, de horrível. Então, é muito mais do que óbvio que existe uma relação entre a beleza e a moral das pessoas. Então, existe uma relação profunda nisso. Se você vive cercado, vamos assim voltar lá para aquela definição de beleza associada ao bem e à verdade, um aspecto transcendente. Se a beleza está dissociada da verdade, é como uma pessoa que seduz e atrapalha um casamento, uma família, dissolve uma família, uma beleza que seduziu e que quebrou algo bom. Não tem nada então a ver com beleza, não né? tem o bem e a verdade não estão juntos. No caso de uma traição conjugal, não tem nada de belo, por mais que uma pessoa possa ser bonita, vai atrapalhar aquilo. Então isso não tem bem, não tem verdade. A beleza não existe ali de fato. Mas o que eu quero dizer é, existe uma relação entre a moral das pessoas e a aparência das coisas. Se você está cercado de exemplos maldosos, de exemplos ruins e de situações que têm essa sensação da feiura, do culto à feiura, as suas reações rápidas vão ser relacionadas a isso. Você vai ter uma moral decadente. Então, se você cresceu, assim como eu, infelizmente, assistindo as novelas da Globo, porque era o que a gente assistia, você aprendeu sobre traição, sobre maldade, sobre morte, sobre muitas coisas ruins. Se você escuta uma pessoa o tempo todo te mentindo, falando mentiras, quando você precisar tomar uma decisão rápida, você vai agir daquela forma, nebulosa, feia. Você não elogia isso como algo belo, isso é uma atitude feia. Então, existe uma relação entre o belo, o bem e a verdade. Existe uma relação entre a moral das pessoas e a aparência das coisas. Pessoas que crescem, que se desenvolvem em cidades como Brasília, que teve uma estética toda modernista, toda desenvolvida ali naquele caos. Essa pessoa nunca vai ter uma inclinação para o transcendente se ela não se forçar a se educar esteticamente. Porque olhando para os prédios de Brasília, para a construção daquela cidade... Aquelas caixas de concreto, não tem uma relação com o transcendente. Você não consegue criar raízes e desenvolver um encontro profundo com a beleza nas coisas. Isso, deixa eu fazer uma pergunta. Essa ideia da moral é muito boa, hein, Miriam? Nossa, isso tem a ver, Carol, com o fato do principal arquiteto ser um comunista? Muito, assim, porque os ideais, como eu dizia ali, da modernidade, são ideais de revolução. Então, tudo que foi criado na modernidade tinha um objetivo claro de desconstruir. E isso teve duas coisas, a meu ver, que são muito graves. O primeiro delas é preparar o terreno para a pós-modernidade, que é o período que a gente vive hoje. Então, a gente já não está cronologicamente na modernidade, mas na pós-modernidade. E aí, o lema é a bagunça, é o caos. E eu não estou falando de uma forma pejorativa ou que eu esteja declarando isso, mas os estudiosos da cultura falam que esse momento é o momento do caos. Então, a arte, a aparência das coisas, a estética das coisas, das esculturas, das pinturas, das arquiteturas, das peças de teatro, de tudo, é uma bagunça, é caótico, essa é a pós-modernidade. Mas ela só existe porque na modernidade foi fomentada essa bagunça. E aí eu quero dar outra... coisa, né? Parece que querem acabar com a beleza mesmo, né? Até porque a beleza, Platão fala que a beleza é uma das formas de nos levar até Deus, é um caminho até Deus, né? Então a gente fala da vida bela, né? Tem um filme A Vida Bela. O que faz uma vida bela? O que faz realmente trazer a beleza para uma vida? Acho que a Carol podia participar com a gente, Carol. Você que tem uma família constituída tão bonita aí. Fala um pouquinho do que é uma vida bela, qual é a beleza que tem dentro de uma vida em família e como é que a gente trabalha isso? Então, como a Vivi está dizendo, né? A beleza ela está muito ligada à verdade e a bondade, né, que são chamados transcendentais do ser, né, que são aquelas coisas que estão presentes em tudo, né, em diferentes graus. Então a gente pode dizer que a beleza ela está presente em tudo, né, só que algumas coisas são mais belas do que outras, né, e outras coisas possuem belezas parciais, belezas muito pequenas, né, e são realmente feias, né, porque aí a beleza tem uma ausência muito grande de beleza. Mas a verdade e a bondade, elas estão muito aí ligadas com a beleza, né? A beleza tem um âmbito moral. Tanto é que se algo for belo, mas for usado para uma imoralidade, aquilo perde automaticamente para nós o interesse e aquela agradabilidade que a gente tem naquilo, né? Apesar da beleza existir sem a verdade, né? Existir sem a bondade, se a gente percebe que aquilo faz mal, a gente acaba dizendo que é feio, não é mais belo pra gente, a gente perde o interesse, né?
É como se fosse uma obra de arte que tem ali a beleza, mas a gente acaba descobrindo que, sei lá, foi feita para agradar a amante de tal conde, sei lá, enfim, aquilo lá a gente perde o interesse, né? Porque, enfim, tem essa ligação com a moral, né? A beleza tem uma ligação muito grande com a moral. E a beleza no cotidiano, né, como a Vivi estava dizendo, o Roger Scruton, ele falou muito sobre isso, né? Sobre a beleza mínima, que é essa beleza dos pequenos detalhes. Né, ele diz que essa beleza ela vai relembrar a gente de quem a gente é, né, e vai nos ajudar a que a gente faça nossas escolhas morais de forma mais acertada, né, porque a beleza ela traz uma agradabilidade, né, porque ela é um prazer carnal, a gente precisa dos nossos sentidos para perceber a beleza, mas ela também é um tipo de agradabilidade que nos transcende a matéria, sabe? Ela nos tira desse mundo, né, desse mundo sensível e nos leva realmente a algo superior, né, algo mais elevado. Então, isso difere dos prazeres carnais, por exemplo, né, que nos fazem, por exemplo, o prazer de comer, né, isso vai nos juntando à matéria, né, pode nos juntando e nos deixando mais materiais, né, tanto é que tem pecado da gula, né, todo tipo de coisa. Mas a beleza é um prazer carnal que faz com que a gente transcenda a matéria, né? Então, realmente tem essa questão de nos levar até Deus, né? Porque a gente transcende, entra como que numa contemplação das coisas mais importantes da vida, né? Que são realmente aí a bondade, a verdade, né? E já que a Carol falou isso, alguma vez vocês dois já se depararam com algo belo que os deixou assim, que os levou a essa presença de Deus, ao transcendente? Que você ficou, ó, que é isso? Eu tive uma vez que eu fui para Madrid, entrei no Museu do Prado. Era tão lindo, tão encantador, que eu fiquei algum tempo para poder me encontrar novamente, né? Assim, porque realmente a bela arte, né, belas artes, nos eleva a alma realmente, né? E se a gente pensar que todo ser, por sua natureza, é algo belo, né? Todo ser tem algo de belo em si. Quando você vê todo esse capricho, todo esse zelo, né? Eu vi algumas imagens, né, de Caravaggio, aqueles rostos, né, mais velhos assim, mas assim, conseguir enxergar na sabedoria, né, toda uma experiência que a pessoa passou, né? A gente fala se só o jovem pode ser belo, não. Os velhos podem ser belos, né? Se a gente olhar o rosto de Madre Teresa de Calcutá, com todas as suas rugas, você sabe toda a história dela, você consegue ver a beleza. Então, um artista, quando passa por isso, por um retrato, né, por um quadro, você consegue enxergar toda aquela beleza, todo aquele zelo, né? E você, Vivi, o que já Nossa, te deixou assim? Tem coisas que me deixam até hoje, assim, encantada, que me dão um encontro com a beleza. Quando o pôr do sol da minha casa, do meu apartamento, ele tem uma paleta de cores que vai para um rosé e um violeta e faz silhueta nos prédios e aquilo me dá um vislumbre. Entrar em igrejas belas, assim, é óbvio mencionar as igrejas antigas lá da Europa, tudo bem, é o Vaticano, mas ir para as cidades antigas Nós temos aqui, eu estive né? no Recife, semana retrasada, entrar lá nas igrejas antigas, tem um esplendor, uma coisa que mexe com os sentidos de uma forma tão profunda, que nos alinha, nos dá essa sensação de agradabilidade, como a Carol explicou, mas também nos alinha, organiza a nossa vida. E eu ainda não tenho filhos, mas ensinar as filhinhas das minhas primas a aprenderem alguma coisa e ver que elas estão felizes porque aprenderam aquilo com 3, 4 anos de idade, me dá um vislumbre da beleza também tão grande, porque eu entendo que dá uma mudança na vidinha delas ali, alguma coisa. Então, eu consigo ver a beleza em diferentes instâncias, assim. A Vivi citou o ditado russo, né, que a beleza salvará o mundo, né? Eu falo, a beleza feminina salvará o mundo. Eu tenho esposa e 3 filhas, né? Então, eu falo que a beleza então feminina... Você já está ajudando a beleza feminina salvará o mundo, viu, tá fazendo A Viviane comentou, eu assisti um vídeo seu e você comentou que se nós nos acostumarmos com as coisas que não são belas, nós nos tornamos propensos à corrupção. Eu queria entender esse link que você fez entre beleza, feio e corrupção. Feiura. Existe, assim, uma coisa clara, que inclusive é uma das coisas que eu trabalho na internet, que se chama a formação do imaginário. A formação do imaginário é a formação de um repertório criativo na nossa cabeça. Ou seja, quanto mais referências boas você tiver, mais você vai ter capacidade criativa para viver a sua vida. E, gente, eu não estou falando de estudar arte só, eu estou falando de viver a vida comum, de viver a vida cotidiana, seja lá qual for a sua profissão, qual for a sua vivência, assim, qual for a sua realidade.
nós precisamos formar o nosso imaginário com referências de beleza associada ao bem e à verdade. Num dos livros que eu trouxe, que é o Apologética e Imaginação Cristã, da Holly Wardway, deixa eu mostrar aqui eu escrevi o prefácio desses 3 livros, mas esse daí ele fala, a Holly Wardway explica exatamente que a nossa razão, ou seja, a nossa inteligência, ela depende diretamente da nossa imaginação. Então, vamos falar assim, numa linguagem bem informal. Uma pessoa que não tem imaginário formado é uma pessoa burra, é uma pessoa que não tem criatividade. Sim. E como é que forma o imaginário? Como é que consegue fazer com que a pessoa seja propensa a viver coisas boas e não viver a mentira, não viver a corrupção? Abastecendo o seu imaginário com referências boas. De pessoas que têm uma história moral bela. Então, olhando para a história dos heróis na literatura, para os livros que contam a biografia dos santos, a vida dos santos. Existe uma beleza incalculável. Existe uma beleza na vida, existe um heroísmo. Os nossos heróis são os santos. Mas também na literatura, para quem não for cristão, pode encontrar exemplos de heróis que não são necessariamente os santos, mas são exemplos de uma moral mais elevada, que vão abastecer o seu imaginário com exemplos bons. As belas artes, que são um conjunto de linguagens artísticas que preza pela beleza, que são dos períodos mais antigos, também são exemplos que podem fomentar isso. Livros de literatura. Eu acho que nós temos algumas imagens de arquitetura, Cida, se você conseguir encontrar e projetar para nós. Até pode continuar falando, mas filmes, mas para mostrar isso, do trabalho, da criatividade, do esforço humano em criar algo que não é uma cópia, não é uma reprodução de nada, é algo novo, é algo belo, e por isso causava tanto impacto, né? Itália, né? Então, filmes que as pessoas possam assistir e que vão deixar referências de beleza, observar construções antigas, ou visitar as casas dos avós, os centros históricos, né? Uma arquitetura grega antiga. Então, abastecer o imaginário. Olha, trazer referências de beleza, né? Isso é gótico, já é uma catedral gótica. Levavam mais de 100 anos, às vezes, para construir uma igreja, não é? A Duomo de Milão levou 800 anos, Mira. 800, é verdade. Às vezes é uma perfeição, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, né? No detalhe, no canto. E não tinha uma grana de um arquiteto assinar, vou eu que vou fazer o Duomo de Milão. Não, gente, ele morreu sem ver o resultado. São pessoas que se uniam por gerações em prol da beleza. Eu quero deixar algo belo, né, Carol? Eu quero deixar uma construção bela. Então, eu morro, mas meu filho, a outra geração vai continuar essa construção porque eu quero deixar para a humanidade um legado de beleza. Isso é muito forte. Isso vai muito ao contrário do Oscar Niemeyer, que coloca o vidro em tudo, que deixa essa impessoalidade. Isso frio, é muito contrário. Né? É muito ao contrário. Carol, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta ouvindo a sua opinião também. E mais que isso, gente, a gente volta no nosso último bloco dando alguns caminhos aqui para falar dessa educação estética, para a gente entender que sempre é possível nós começarmos a trabalhar o nosso olhar. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor dessa noite, com transmissão para todo o Brasil pela TV Evangelizar. E o nosso assunto de hoje é a beleza. Qual é o sentido da beleza? O que a beleza pode provocar nas nossas vidas? O saber olhar, a educação estética. Mas antes de nós falarmos disso, Carolina, eu quero pedir que você comente. A gente estava falando dessa desconstrução do belo ao longo dos anos, né? Nós vamos projetar aí algumas imagens de obras de arte que são consideradas grandes obras de arte e não se encaixam nisso que a gente está falando aqui do belo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, eu mesmo já me perguntei em museu, mas como assim? Por que eu não estou me sentindo bem com isso? Eu é que estou errada? O que você diria, Carol? Então, a gente está vivendo, né, essa questão da perda da essência das coisas, né? As pessoas não se perguntam mais o que são as coisas de fato, né? Como a gente já falou anteriormente, existe esse relativismo, né? A arte pode ser aquilo que eu quiser que ela seja,
né? Basta que eu queira fazer arte, basta que eu tenha essa intenção, e qualquer coisa que eu produzir vai ser uma obra de arte, porque afinal ninguém mais se preocupa em estudar a essência das coisas, né? E a arte, né, como a Vivi falou, e o Roger Scruton, né, no documentário aí também, no início ele fala, né, que antigamente falar em arte era pensar imediatamente no belo, né? A arte, ela é aquela obra humana em que o belo é mais vivamente revelado a nós, porque a finalidade da arte é revelar o belo, né? É revelar o belo das formas, e isso se perdeu, né? As pessoas não se perguntam mais qual é a essência das coisas, e claro que não se perguntam mais qual é a essência da arte, né? Então existe aí as pessoas estão cortando o caminho, né? Porque ser artista é algo muito bonito, muito valioso, então as pessoas estão cortando o caminho para fazer uma arte, né, que na verdade não tem beleza, não tem moral, não tem nada, é puramente uma expressão de um sentimento, né, que é algo que pode ser valioso se ele for unido a uma moral, se ele for unido, como a Vivi falou, a uma técnica, a um estilo, e especialmente a beleza, né, que é um valor. E ultimamente a gente vê realmente esse culto ao feio, né, na arte, exatamente por essa perda de essência, né, da questão da essência. Você se arriscaria a ser um cantor, Valdemar? Não. Por quê? Porque nem eu nunca, não tenho voz para isso. Não tenho técnica. E por que eu estou dizendo? Porque hoje nem voz você precisa ter para ser cantor no Brasil, não é verdade? Gente, é desesperador, né, não? Eu sou a Suna acabou de mostrar, né? Eu sou a Suna. Eu acho que é até um pedido, sabe? Assim, as pessoas não precisam se intimidar, quem estuda arte ou quer estudar arte, pode buscar outras formas de olhar para a beleza, quem quer aprender sobre isso. Embora hoje as universidades não aprovem nem o termo Belas Artes, porque todas elas são pautadas no ensino contemporâneo, então só prezam pela arte contemporânea. Então, o aluno que está matriculado numa universidade e quer encontrar beleza, pode pedir para o seu professor, para o seu corpo docente, matérias que se voltem para a beleza, porque é um direito, né, da universalidade que a própria faculdade, a própria universidade, no sentido assim, etimológico, propõe oferecer para as pessoas. Então, eu convido as pessoas que vão estudar a beleza, sabe? Que não aceitem só as coisas feias. Qual que é a utilidade da beleza? Vamos ver. A beleza, ela nos instala na realidade. Isso. Uma pessoa que não consegue perceber a beleza, que não é educada para perceber a beleza, não está conectada na sua realidade. Vive isso que a Carol falou, uma sensação, um sentimentalismo exagerado, porque eu sinto um vazio no meu coração, então eu vou deixar que o mictório do Duchamp represente a minha arte. Pô, não é um sentimento. A realidade, ela não é só um sentimentalismo vai representar nebuloso. a perturbação da pessoa, mas não a arte, né? A realidade. Eu falei porque o Oscar Wilde, ele fala, né, que toda arte é absolutamente inútil, mas ele quer colocar num nível superior, né, que está acima da utilidade. Quer dizer, a arte é uma coisa de contemplação. Da contemplação. É algo que nos aproxima de Deus, né, que busca a gente fazer amizade, a encontrar valores, a encontrar perspectivas de futuro. E quando se fala na figura, não. Na figura, nessa ideia de desconstrução da arte, ele quer desconstrução, essa questão de você viver um momento de sublime, de conhecimento, de autoconhecimento. É muito difícil viver no mundo sem a beleza mesmo. Não, por isso que quando quer acabar com a beleza, a gente fica perturbado. Pois é, e nós nem comentamos aqui de um outro aspecto que também é fundamental, que nós estamos perdendo o olhar, que é a natureza, né? Que já é uma beleza de graça, que beleza da todos criação, nós né? temos a nosso dispor e a gente não está sabendo aproveitar, não é fato? O que você acha, Carolina? Todo mundo pode contemplar a natureza, gente. Então, a questão é que a maioria das pessoas não está preparada a esse tipo de contemplação, né? Nem mesmo das artes, né? Porque realmente não procura, né, esse tipo de contemplação. Então, é importante a gente se educar para procurar o belo, primeiro nas pequenas coisas do nosso cotidiano, né? Como eu aqui em casa tenho 2 filhas, então constantemente eu estou procurando aquele sentimento do belo nas coisas pequenas, num sorriso da minha filha, ou enfim, numa louça bem lavada, né? Porque isso vai fazendo com que a gente vá se educando para chegar numa paisagem e conseguir realmente perceber o verdadeiro valor que tem ali. Né? Senão se a gente não se educa, a gente não tem a bagagem necessária para chegar em frente a uma beleza sublime e contemplar aquilo, né? A gente não está preparado. E será que existe o feio absoluto, Viviane?
se existe a beleza absoluta, existe o feio absoluto, né? Existe a desordem e o caos que vem quebrando com a integridade, com a clareza, com a harmonia, e é o feio absoluto. Porque na verdade a feiura é a ausência de beleza, né? Então se você tiver algo totalmente ausente de beleza, você realmente tem o feio, que na realidade é o mal, né? Agora, nós não estamos falando nada aqui, e não tem a ver, eu acho que não, com questão de padrões, né, gente? A gente não está falando aqui de padrão, de beleza, a roupa que eu acho bonita, a mulher que eu acho bonita. Não é isso. Nós estamos falando de uma outra beleza que é quase transcendental também a gente conseguir perceber, não é? Esse outro aspecto é o gosto, né? A gente não está querendo dizer aqui que nós é que temos a razão e a gente é que sabe dizer o que é belo, o que não é belo. Simplesmente que há uma verdade no belo e ela precisa ser percebida. Eu acho que dá para adaptar esse padrão aí para a nossa realidade. Não precisa todo mundo ser a forma da Gisele Bündchen. Isso. Não é uma capa de revista, não é essa beleza que a gente está falando. Sim. Mas que cada pessoa, na sua circunstância, com o seu biotipo, com a sua realidade, consegue viver a beleza. Na sua profissão, na sua vocação. Né? Em todas as pessoas precisam viver a beleza, precisam se educar para a beleza. Independente do seu biotipo, da sua cidade, da sua profissão, né? Exatamente. Gente, nós estamos caminhando já quase para o final desse nosso programa e eu vou tocar agora num aspecto que eu considero um dos mais importantes para nos aproximar daquilo que de fato é a essência do belo, que é a fé, que é o relacionamento com Deus, que é a nossa espiritualidade. Quer dizer, é nesse momento que você contempla de fato o belo. Eu me lembro da passagem, né, de quando Deus criou o mundo, dos 7 dias, e aí ele diz, e viu que tudo era bom. Esse tudo era bom, tudo era perfeito. E belo tudo também. era harmônico, tudo era belo, não é? Ela é belo, bom e verdadeiro. Então, vamos comentar isso. Eu acho que esse é o nosso espelho, esse é o nosso parâmetro. Bem, eu sou cristã, eu sou católica, então eu acredito firmemente que a beleza, ela não é só uma característica das obras de arte ou da nossa vida, mas que ela é um reflexo do verdadeiro belo que é Deus. Então, eu acredito que esta beleza que a gente vê na nossa vida terrena, ela ainda não é a verdadeira beleza. Ela é como se fosse um espelho adaptado de uma beleza que está lá em cima, né? Que está no transcendente, que está na eternidade. Que toda beleza, ela advém do Criador, né? E eu acho assim que a beleza, eu escrevi isso nesse prefácio do Beleza do Miravalha aqui, que a beleza ela é um caminho de conversão. Esse é outro filme, outro livro aqui, né? A beleza ela é um caminho de conversão. Conversão dos nossos sentidos, né? Os nossos sentidos, nosso olfato, tato, audição, paladar, os nossos sentidos mesmo. Porque tantas paixões desordenadas quanto as coisas boas, elas entram na nossa vida pelos sentidos. Então, a beleza, se estiver dissociada do bem e da verdade, ela perde a história da nossa vida, ela perde a nossa alma. Mas se ela está ligada ao bem e à verdade, ela nos converte. A beleza é um caminho de conversão. E outra coisa que o próprio Miravalha fala no livro, nenhuma pessoa que é triste, que é amargurada, produz coisas belas. Para você fazer uma coisa bela, uma coisa bonita... Você tem que ter uma alma bela, né? Você tem que ter uma alma bela. Feliz. Sim. Gente, olha que interessante isso. Vocês estão falando alma bela. Eu me lembrei de um verso bíblico que diz que a alegria no coração, ou seja, a pessoa que é feliz, isso deixa o rosto da formoso, mulher o rosto belo. Olha como tudo tem a ver e tem fundamento. Carolina, faz sentido para você isso que a gente está falando aqui? Claro, faz todo sentido. A gente pode perceber que quanto mais perto de Deus, mais belo é, né? Por exemplo, as igrejas, né? Ou as pessoas que estão muito próximas a Deus, são as pessoas mais belas, né? Em relação ao caráter. Então, a gente já comentou da Madre Teresa de Calcutá, é a mesma coisa, né? Que mulher bela, apesar dela ter todas aquelas rugas, né? Ser uma pessoa normal, né? Ela estava sem maquiagem todo o tempo, enfim, não se arrumava, óbvio, porque estava fazendo um trabalho de amor, né? Sempre entregue a Deus. E é uma das mulheres, a gente pode dizer, mais lindas, não fisicamente, tomado físico de maneira sozinha, né? Mas o todo, né? O caráter daquela mulher. Então a gente vê que quanto mais as coisas vão se aproximando de Deus, mais belas elas ficam, né? Porque a gente pode dizer que Deus é a suma beleza, né? Então, essas belezas, como a Vivi falou, que a gente presencia aqui e ali, são realmente reflexos dessa divina beleza que a gente vai encontrar, graças a Deus, no céu, né? Quando todos
morrermos e formos dessa para uma melhor. É bacana isso, né? Porque você olha para as imagens de Madre Teresa e você vê a beleza. Você consegue enxergar, é encantador isso, sabe? Eu fico pensando aqui, Mira, das minhas filhas, sabe? Que são belíssimas e lindas, né? Mas Sim, como eu tenho que ensinar as virtudes para elas também, né? Porque certamente se elas forem mulheres, né, virtuosas, elas serão cada vez mais belas. É importante essa concepção também, né? E eu tenho que confessar que quando vocês estavam falando, né, que a beleza também está ligada à ordem, é tudo, né? E aí eu me lembrei do quarto do meu filho. Então, gente, assim, hoje eu vou ter mais um argumento para conversar em casa, porque tudo está relacionado, né, gente? É a ordem, o sim. belo é um lugar onde você entra e você se sente bem. Quando as coisas estão ordenadas, né? Sim. Até existe algumas expressões, entre aspas, com todos os parentes, né? Que pega lá uma cama desarrumada, suja e tal, e está dizendo que aquilo é belo, que aquilo é arte. Não, não é arte. Aquilo é uma cama desarrumada, sujo. Né? É bem diferente, né? Essa expressão de arte como belo verdadeiro do que essa expressão de arte que quer destruir a beleza. Então vamos dar agora alguns caminhos para as pessoas que estão em casa para a gente poder encerrar essa discussão. Como você que está nos assistindo agora pode começar a perceber o belo ao seu redor, porque ele existe, ele já está aí. Se você olha agora para o seu canto, para a sua casa, para o seu entorno e pensa assim, nossa, está tudo feio, está tudo escuro, está tudo triste. Às vezes é o seu olhar que precisa começar a encontrar ali algo que faça sentido. O que a gente pode falar nesse sentido, Vivi? Eu gostaria de sugerir de minha parte um caminho duplo, assim. Um olhar direcionado para a arte e outro para a vida comum. Esse da vida comum pode ser um pequeno gesto de prestar atenção como você está tomando café, como que você faz o seu almoço, as suas refeições. Se na sua mesa, mesmo que seja só para você, tem uma beleza. Se não custa colocar uma louça melhor, ou a disposição das coisas na mesa, ou a forma como você arruma seus calçados, ou arruma a estante da sua casa, ou como você olha para si mesmo no espelho, ou olha para o seu cônjuge, olha para as pessoas que convivem com você, um amigo sequer. Se você consegue ver uma ordem nisso, acho que dá para a pessoa se provocar e passar a melhorar pequenas coisas. Se não consegue transformar a casa toda numa arquitetura mais clássica, numa decoração, não precisa. A gente escolhe um canto da casa para ser o ponto da beleza. Então, você escolhe uma estante de casa. Quem está assistindo aqui, escolhe uma estante de casa. Né? Escolhe uma obra de arte, imprime. Imprime assim, vai custar R$2 para imprimir uma foto, uma fotografia. Vai colocar no porta-retrato a Pietà do Michelangelo, o êxtase de Santa Teresa, do Bernini, um Caravaggio. E vai arrumar aquela estante com referências de beleza, então. E a outra coisa é ter um contato com as obras de arte. Para isso existem os sebos, como os livros antigos, ou qualquer livro de história da arte que a pessoa tenha ao seu alcance na sua casa para folhear e para observar. A gente pode visitar os museus pela web, né? Fazer visitas guiadas, gente. Hoje não tem desculpa, não é? Para você não ter acesso ao belo, o acesso ao clássico. Carolina, quais são as suas dicas? Olha, acho que a Vivi falou tudo, sabe? É um caminho realmente de mão dupla, porque assim, a gente tem que tirar a nossa fonte, né, de beleza daquilo realmente que tem uma beleza exuberante, né? Que é a arte e a natureza. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar com o olhar pronto para isso, né? E como é que a gente fica com o olhar pronto? É também enxergando, né, a beleza do dia a dia. E as duas coisas vão se complementando. Então, tá aberto, né? Tem um exercício muito legal que eu recomendo, que é o exercício de presença. Então, quando você pega ali, por exemplo, uma música clássica, escolhe um Bach, por exemplo, para tudo que você está fazendo e fica ali só escutando aquela música, sabe? Só percebendo qual instrumento está tocando, né? Percebendo as sensações que você está sentindo ao ouvir aquela música, né? Tudo isso vai te educando, né? Vai abrindo aí a sua mente, né? E o seu imaginário, para que você, então, de frente a uma obra de arte, de frente de uma beleza aí cotidiana, uma beleza mínima, né? Você consiga reconhecer essa beleza. Então, é um caminho de mão dupla, porque não adianta a gente, enfim, contemplar muita coisa e ficar falando de arte e ao mesmo tempo ter um mau caráter, não prestar atenção nem na maneira como a gente fala, na maneira como a gente age, né, como a gente faz uma oração. Então, tudo isso tem que ir se complementando mesmo. Valdemar? Olha, Mira, eu saio daqui encantado, né? E repito aquela ideia de que a beleza feminina salvará o mundo, né?
Por que Vocês eu digo, perceberam, ele abriu com isso, ele tem 4 mulheres lindas em casa. E por que isso. eu digo isso, né? Porque eu percebo o zelo da minha esposa em casa. É o homem não fato. tem esses detalhes tanto de beleza, de cuidado, de zelo, sabe? A mulher, ela tem a alma mais preparada para essa questão da beleza. Acho que desde o cuidado que as mulheres têm, né, com a questão estética, cabelo, rosto, maquiagem, para se tornar cada vez mais bela, elas são moldadas para isso. Eu vejo minhas filhas, minhas meninas, todo esse zelo, esse carinho. E isso realmente passa para o mundo, né? Essa atenção, essa forma de agir, a forma de organizar a casa, os detalhes em pôr a mesa, os detalhes da roupa de cama, os detalhes da roupa de banho, como é que fica. Eu acho que esses detalhes de carinho, de atenção do mundo feminino, acho que são encantadores, né? Então, para salvar o mundo, beleza feminina, e por isso que eu digo, né? Aqueles que tiverem a vocação para o casamento, para o matrimônio, casem, vocês vão encontrar a felicidade, vão encontrar a beleza, vão encontrar as artes. É tão belo, tão bonito isso, que até o cuidado que a minha esposa tem agora, minha filha mais velha, a Gabriela, está fazendo aula de piano, tocando piano, e a mais nova também agora vai lá no piano e dedilha o piano e tal. Quer dizer, essa preocupação com o belo, com as artes, eu acho que a mulher tem isso muito firme na alma dela, por isso que eu repito, né? A beleza feminina vai salvar o mundo. E eu quero deixar aqui uma palavra também para vocês e dizer que todos vocês que nos acompanharam nesse programa são, acima de tudo, pessoas belas, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e Deus é a essência da beleza, como nós falamos aqui. Então, coloque isso, imprima essa verdade no seu coração e a sua vida também vai ficar mais bela, com certeza. Nós terminamos por aqui o nosso programa Qual é o Valor? E a gente se vê na próxima edição. Muito obrigada, Viviane. Obrigado, muito obrigada, Viviane. Carolina. Foi um prazer falar com vocês, viu? 2 mulheres belíssimas. Muito bom. Tchau, até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau, até mais. Muito obrigada. Obrigado.